do Espírito. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Guarujá, AM 1420 kHz, de Florianópolis. Eu me chamo Sônia Campos e hoje lhes apresento o programa Na Era do Espírito, uma produção do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. O tema que lhes trago hoje é a morte. A morte é uma passagem, um encerramento da vida física na atual reencarnação. Morte e desencarne não são exatamente a mesma coisa. A pessoa morre quando cessa o batimento cardíaco. Não há mais condição de sustentação da vida naquele corpo, naquele organismo. O desencarne é o desenlace, é o rompimento dos laços que prendem o espírito, através do seu perispírito, ao corpo físico, que ou sofre um processo de degenerescência, um processo natural, e o corpo físico irá morrer por absoluto desgaste e impossibilidade de continuidade de funcionamento. Então temos o caso de pessoas de idade bastante avançada, ou é um desencarne mais brusco, uma morte por um acidente, ou é um desencarne por um processo de adoecimento, ainda na infância ou na juventude, no começo da vida adulta. Morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Nós dizemos que morre o corpo físico quando não bate mais o coração. Então, esse corpo físico não abriga mais condição para a sustentação da vida orgânica. Isso se dá ou por um processo de degenerescência natural, um desgaste da estrutura orgânica. Com o passar dos anos, aquele quantum de fluido vital com o qual nós reencarnamos, ele se esgota. E no caso das pessoas que o corpo físico falece em idade avançada, esse órgão, esse sistema, ele funcionou durante muito tempo e há um processo natural de desgaste, não tornando mais possível a manutenção da vida física. Há os casos de morte por acidente, que colhe a pessoa no momento em que ainda está na infância, na juventude, na vida adulta, mas não necessariamente por idade avançada. Há ainda aqueles casos em que a morte se dá como desfecho de um processo de adoecimento. Mesmo na infância, na juventude e no início da vida adulta, o processo de doença se instala e, ao final, ocorre o óbito. Ou seja, não é mais possível salvar o corpo físico. Isto é morrer. Para o coração de bater, cessa a atividade orgânica, não há mais sustentação para a vida material. Eu disse a vida material somente, porque a vida espiritual é inextinguível. Uma vez criados por Deus, como espíritos, nós nos tornamos imortais. Sim, o espírito é imortal. Essa, aliás, é a maior consolação que o próprio Cristo veio e explicou com sua vida. É como se dá essa vida eterna, né? E ele, neste passo, é importante fazermos o registro de que a crença na imortalidade da alma não é exclusiva da doutrina espírita. Ao contrário, desde a antiguidade inicia essa crença e dela compartilham várias religiões no mundo, religiões atuais. A imortalidade da alma, aliás, é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita que nós encontramos no texto denominado Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. É a primeira vamos dizer assim, o primeiro preâmbulo que aparece no Livro dos Espíritos. Quem quiser saber, conhecer a doutrina espírita em profundidade, procure este trecho. Ele está antes dos prolegômenos no Livro dos Espíritos e encerra em seu conteúdo tudo o que há de mais essencial na doutrina espírita. Pois bem, a imortalidade da alma é uma realidade. Nós dizemos que alma é o espírito encarnado. Espírito, na erraticidade, é aquele que não está encarnado no momento. Por que é tão importante nós fazermos essa
ponderação a respeito da imortalidade da alma. Porque quando falece alguém das nossas relações, é comum, é usual o sentimento de luto, o sentimento de perda. Isto é natural. Mesmo nós espíritas, que temos certeza da imortalidade da alma, também sofremos com o desencarne daqueles que amamos. Absolutamente natural essa reação. Afinal, não veremos novamente aquela pessoa tão estimada, não teremos a oportunidade de abraçá-la, de ouvir a voz, de conviver com ela por um bom período. Mas não é para sempre esse afastamento. Então é natural que a saudade se instale, que a tristeza escureça os nossos dias, os meses. Mas essa tristeza é temporária, ou assim deve ser, porque a paz de quem foi depende muito da paz de quem ficou. Aquele que teve morto o corpo físico continua vivo, o seu espírito tão vivo quanto o nosso. Mas nós não podemos abraçar aquela pessoa, não podemos tocá-la, não podemos ouvi-la. O que nós podemos fazer? Orar por ela. Pedir a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos que a confortem, que a amparem na continuidade do seu processo evolutivo. Muitas vezes observamos que as pessoas, algumas poucas, se entregam a um luto muito longo. Passam-se anos e a pessoa continua chorosa, como se interrompesse a própria vida em função daquele ou daquela que partiu. Nós podemos colocar nessa condição a de alguns pais, mães, que sofrem, e esse sofrimento é absolutamente natural, repito, muito pela partida dos filhos. Aquele desencarne que parece ir contra as leis da natureza, quando o mais jovem precede o mais idoso na fila do desencarne. Todos nós temos um momento certo para desencarnar. Por momento certo, nós podemos entender qualquer condição. É uma doença, é um acidente, é a morte já em estágio bastante senil. O que não é momento certo é aquele em que a própria pessoa dá cabo à vida. Né? O triste fenômeno do suicídio, infelizmente tão comum entre nós. Mas nos demais casos, nós não podemos dizer que se trata de uma morte prematura ou tardia. Esse tempo não conhecemos, pertence a Deus somente, o autor dos nossos dias, aquele que é o responsável pela nossa criação. Se nesta encarnação somos filhos biológicos de um pai e de uma mãe, por união das células reprodutivas que deram origem à criação do nosso corpo físico, e a eles devemos honra e respeito por serem nossos pais biológicos, devemos todo o amor e devoção a Deus, que é o nosso Pai que nos criou como espíritos. E ao longo da nossa vida, pontuada por várias existências materiais e também por vários períodos na erraticidade, portanto, entre uma encarnação e outra, nós vamos colhendo os frutos daquilo que plantamos no passado. Então, morrer é ter transformado o extinto corpo físico apenas. É a pontuação de uma passagem, de um degrau evolutivo na vida do espírito. É um fenômeno natural. Nós já tivemos corpo físico em muitas ocasiões. Nas mesmas ocasiões, desencarnamos, permanecemos algum tempo na erraticidade, aprendemos um pouco mais e retornamos ao mundo material para passar a limpo a nossa história, reescrever os nossos dias, porque o nosso objetivo final é a angelitude, é chegarmos mais perto de Deus. Então não percamos a fé. Você, ouvinte, que recentemente ou há algum tempo teve um filho, uma filha, um companheiro, um pai, uma mãe desencarnado, podemos dizer com certeza, seu amor vive, longe dos seus braços, mas ainda próximo das suas orações. Muito obrigada e tenham todos um bom dia. Na Era do Espírito.